comunicação. E a gente abre aqui a nossa primeira entrevista do dia falando de um tema muito importante, muito relevante, que é o artesanato e a inclusão social, né? De que forma, então, unir essas duas esferas traz tantos benefícios a jovens, a adolescentes, aqueles, né, para a gente conseguir incluir, de fato, na nossa sociedade. Sobre esse assunto, então, a gente vai conversar sobre o projeto Cerâmica com Elaine Mota. Tudo bem, Elaine? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo jóia? Parabéns já, de antemão, né, pelo projeto de vocês, muito bonito, né, muito qualificado. Me conta uma história, como é que começou? Como é que vocês idealizaram, né, o Cerâmica? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com jovens, adolescentes, eu nem imaginei o potencial de transformação que a arte tinha, na verdade, né? Porque eu fiz artes plásticas e não tinha essa visão mais profunda do contato com a arte. Foi quando eu tive o contato com a arte terapia, porque eu comecei a trabalhar com um grupo de jovens que eram moradores de rua e vi a transformação desses jovens através do contato com o barro. E aí eu fui buscar bases mais aprofundadas, né, e vi que, na verdade, a arte ela tem um potencial de cura. Sim. Né? Então, a cerâmica com C se transformou em cerâmica porque, apesar da gente ter o resultado plástico como um aliado, né, as peças de cerâmica são peças super bonitas, na verdade, o caminho é muito mais importante com esse público que eu escolhi trabalhar, né? Muito legal. Me fala uma coisa, você falou que percebeu logo de início, né, essas transformações nesses jovens, né, nessa população especial na qual você trabalha. Que tipos de transformações, assim, que de repente você via e que, olha que potencial, né, o que eu estou fazendo realmente atinge e está fazendo a diferença na vida dessa pessoa? Na verdade, não é tão de imediato, porque o adolescente, ele é meio... Ele fica um pouco receoso no primeiro contato, mas é um jovem que está muito aberto. O Contardo Caligares, inclusive, fala que é uma fase da vida que é um espelho vazio. Então, por isso que a gente viu tantos casos de jovens sofrendo suicídio, cometendo suicídio. Porque há muitas influências, né? Influências de todas as formas, de todos os lados, de todas as maneiras. Uma velocidade. E aí você tem que realmente estar muito atento, né? Ao que você vai escolher, que caminho você vai seguir, né? Então, assim, e nem todos, né? A gente não pode nem culpar, tem a chance de ser influenciado por algo bom, né? Algo positivo o tempo todo. E aí, no entanto, o que acontece? Acabam indo para as drogas, para outras influências, e é o que você falou, até muitos cometendo suicídio e encontram um potencial, assim, bem relevante, expressivo através da arte. É engraçado, né, que a gente está na plena era da pós-contemporaneidade e no ateliê de cerâmica você vê o jovem se desconectar literalmente, porque mexer com barro não dá para ficar no celular porque a mão tá suja. Então eles se desconectam do mundo para se reconectar consigo mesmos, né? Porque a arte ela tem esse potencial de cura. E a arte terapia, que é a minha segunda formação, ela trabalha exatamente com isso. Através das expressões artísticas, o jovem consegue encontrar um caminho de autoconhecimento, de trabalhar a autoestima, né? Porque esse jovem de comunidade é um jovem que sofre bullying, é um jovem que tem poucas oportunidades, então muitas vezes as pessoas criticam o jovem que vai para a rua, mas às vezes ele vai para a rua por falta de escolha, não é porque ele escolheu aquilo, né? E é o que você falou, o acesso à droga, né, no jovem de periferia é muito fácil. Então, quando você dá oportunidade para esses jovens, eu trabalho há 20 anos com esse público em vulnerabilidade social, eu percebo o jovem caminhando para uma escolha do bem realmente, né? Então, assim, tem muitos jovens, claro que o projeto, né, Cerâmica com S, é exatamente transformar o ser humano, mas não para que eles sejam ceramistas, mas que eles sejam, né, pessoas transformados. Que eles sejam transformados através da arte, né? E você se surpreende com esses artistas realmente? Porque a gente tem aqui verdadeiras obras de arte, né? Você se surpreende, assim, com o resultado do trabalho? É impressionante, eu brinco com as pessoas porque, assim, é aquele grande prazer de quem ensina do aluno que supera o mestre. Sim. Então, essas peças, por exemplo, que eu trouxe, né, como exemplo, são peças que eles começaram a mexer no torno sozinha. Eu mexo no
produtor, para dizer quase nada. Sim. E os meninos, assim, fazendo peças, assim, que ceramistas renomados reconhecem o valor, reconhecem a evolução da técnica deles. E esse é o processo de cada um que eu respeito. Então outro dia eu fiz uma reunião coletiva com jovens e duas meninas lá disseram assim, a gente chegava aqui com a intenção de quebrar a peça do colega. E realmente, a gente dava uma bobeira. Isso é coisa de adolescente, né? A gente dava uma bobeira e via uma peça quebrada. E quebrava. E elas iam lá, quebrava. E elas falaram, de repente, essa vontade se transformou na vontade da gente vir produzir. Então, ao mesmo tempo que é um trabalho coletivo, né, porque são muito jovens, é um trabalho muito singular em que é respeitado o tempo de cada aluno nesse processo. Exatamente. Né? Hoje vocês atendem mais ou menos quantos jovens, né? Qual que é o número e potencial para aumentar e ampliar esse projeto também, Elaine? A ideia é atender... Ai, posso corrigir? Meu nome é Elaine. Elaine, imagina, eu vim aqui, eu falei, fiquei em dúvida. Mas diga, pode falar imagina, Nani. Então vamos de Nani. Virou Nani. Na verdade, o potencial de aulas são 70, mas 50 a 70 a gente pode atender por projeto, por etapa. Ah, entendi. E outros projetos, né? Outros exemplos já vieram a procurar vocês para servir como base, né? Para continuar isso em outros polos, assim, já teve esse interesse? Já teve o convite, assim, para implantar o cerâmica em outras ONGs, né? Eu sempre recebo, traz o cerâmica para cá. O problema muitas vezes é o custo, porque para fazer cerâmica a gente tem um custo, então a gente teve o apoio do PROAC, né? Do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, que fomentou isso. Então, para isso a gente precisa conseguir recursos de alguma maneira, ou do poder público, ou de alguma empresa parceira que possa, né, financiar isso. E muitos projetos vêm nos visitar, faz uma aula experimental com jovens lá para ter o contato com o barro, né? E a vontade era de expandir, mas infelizmente hoje a gente está um pouco restrito por conta dos custos mesmo de montagem. O forno é muito caro, né? E essa periodicidade, né, deles participarem, como é que funciona de fato, assim, quantidade de horas, né? Como que funciona, assim, esse desenho? Então, as aulas são 2 vezes por semana. A gente trabalha com contraturno escolar durante a semana e no sábado é liberado. Então, a gente vê no sábado os jovens indo de manhã e à tarde mexer com barro. É tão engraçada essa coisa, né, do quando o jovem se sente acolhido, que até o que eu discuti no meu mestrado, que o ensino formal precisa realmente ser mexido o quanto antes, porque já está obsoleto, porque na escola eles não sentem vontade de ficar, e eu vejo eles no ateliê de sábado, 6 da tarde, não querem ir embora. Então, a Ana May Barbosa, no final da década de 89, já falava dos projetos de ensino não formal influenciando, né, dos projetos de arte comunitária influenciando no ensino formal, porque eu percebo jovens com problema de evasão escolar, com problema de nota, melhorarem o comportamento, melhorarem o desempenho escolar por conta do projeto, né? Porque o projeto não é só o ateliê. Eu os levo a museus, eu promovo o diálogo com artistas renomados, ceramistas, que contam a experiência deles através da cerâmica, de artistas que vivem só de cerâmica, né? Então eu promovo esses diálogos externos ao ateliê também, para que eles também tenham oportunidade de ter acesso a museu, a teatro e assim a cultura, ampliar. né? Que é o que a gente sempre fala, né? O que muda é o que coloca o país num patamar mais elevado, que evolui o nosso país de fato, é a educação e a cultura, sim, né? O que a gente tem de melhor, e a gente tem tanta coisa positiva aqui, precisa só ser melhor trabalhada, investida e divulgada também, né? O que a gente comenta, assim, de termos outros projetos significativos como esse, para que de fato sirvam de exemplo para a mudança de toda uma sociedade. Agora, tem idade limite para esses jovens participarem? Como é que faz para o jovem participar? Na verdade, quando eu criei o projeto, eu queria trabalhar com o adolescente. A ideia era trabalhar com o adolescente, porque tem pouco assistencialismo para o adolescente. Mas esse adolescente tem uma escadinha em casa e ele fala, Nani, posso trazer meu irmão? Enfim, então hoje a gente tem jovem, criança de 7 e jovem de 22 anos, porque a partir do momento que ele completa 18 anos, ele deveria ser desligado do projeto. Mas ele fala, Nani, eu gosto tanto de produzir cerâmica, ainda não estou trabalhando, não estou encaminhado. Posso continuar aqui? Porque o valor das peças volta, né, que a gente vende, volta 100% para ele.
Então Que é uma bom. forma de renda para eles, através do que eles produzem, né? Que Então, maravilha. eles né, pegam um pedaço de barro, um bolo de barro, de repente transformam numa peça, vende e eles se sentem muito valorizados com isso, Com né? certeza, tá todo ciclo, né, sendo feito. O jovem vai, é inserido na sociedade através da arte e o que ele, né, o que ele fechou ali, o que ele promove, ele consegue reverter isso por causa própria, benefício maravilhoso. Muito bom, porque vocês pensaram na sustentabilidade do projeto como um todo, né, o que é muito importante. Muito obrigada, viu, Nani? Deixa o seu contato aqui para nós. Bom, as nossas redes sociais, @projeto Cerâmica com S. É importante sempre colocar o S, né, pensando na questão da transformação do ser humano. Então, @projeto Cerâmica Instagram, Facebook, Facebook, /projeto Cerâmica. É isso. Tá bom, então. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada. Continue aqui com a gente, então, para nós apresentarmos aí o bom som, a boa música, que vocês já viram, né? E que boa música hoje do pessoal do Grupo Tarumã. Sejam bem-vindos, meninos, tudo bem? Tudo bom, cara? Aqui na nossa percussão eu tenho Carlos Moreno. Seja